É uma bênção, né? Estarmos juntos aqui, nesse santo dia. Graças a Deus saiu um sol, porque só pela misericórdia, o frio, eu sinto muito frio e eu preciso desse sol sim. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre o número 666. Quem aqui conhece bem sobre esse número? Levanta a mão aí. Muito bem, o pessoal está conhecido, né? Desse 666. Nós vamos tentar, nesse pouco tempo que temos, estudar na Bíblia o que o Senhor Deus fala sobre esse 666, né? O que quer dizer esse número. Eu só peço que vocês mais uma vez curvem as suas frontes, fechem os seus olhos. Nós vamos fazer mais uma prece então. Querido Deus, meu Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, reconhecendo que eu não sou nada, Pai. Não sou digno, não sou capaz de estar aqui. E o Senhor sabe que nenhum de nós, Pai, está pronto para estar diante do Senhor, diante do seu trono. Por isso, Pai, nós necessitamos do nome, do caráter, da intercessão, da substituição do seu Filho, Pai, Cristo. É por meio dele, Pai, somente por meio dele, que nós temos acesso ao céu e acesso, Pai, à sabedoria da Tua Palavra. É nesse nome poderoso, Pai, que eu suplico que o Senhor não olhe para as nossas vestes sujas, manchadas, para a minha veste suja. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos cubra com um manto, com as vestes do seu Filho, nos limpando de todo mal. Eu peço que nenhum pecado, Deus, nessa manhã, meu ou do seu povo, possa separar-nos dos céus. Eu te imploro, Pai, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou de férias, né? Tirei férias esses dias. E no meu notebook de serviço estão todos os meus sermões. Todos. E agora entrou uma lei nova no meu serviço, que é, quando você está de férias, você não tem mais acesso ao seu notebook. Eles cancelam tudo. Então hoje nós vamos ter um sermão sem PowerPoint. Vamos ter a moda de Cristo mesmo, só pela Bíblia. Então pegue já a sua Bíblia já, deixe ela em mãos aí, ok? Nós vamos para o primeiro sermão do meu caderno, o primeiro e o único o sermão aqui que nós temos aqui, que é sobre o 666. Peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Bom, que Deus do céu tenha misericórdia a nós. Eu vou tentar ser bem prático, pois esse tema é um tema um pouquinho complexo e tem muitos detalhes, porém eu quero que fique prático. Nessa manhã eu espero que fique muito prático, para que você e eu consigamos de forma simples explicar. Todo sermão é uma chance para que você entenda algo da Bíblia e explique, né? Não tem graça ler a Bíblia se você não fala dela. Você precisa falar dela, não é? 13. Apocalipse 13, verso 16 ao verso 18. Vamos lá, ainda vejo Bíblias, ainda ouço páginas, isso é uma bênção. Isso é bom. Isso aí, mamãe ajuda papai, papai ajuda filhinho. Todos juntos aí abrindo, mais 2 segundos aí, Apocalipse 13, versículo 16 ao versículo 18. Na minha Bíblia, minha versão diz, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18. Abriram aí todos? É o último livro, ok? Na minha Bíblia diz: a todos os
pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o quê? 666, é o 66. Bom, de forma assim, simplória, nós temos que entender que esse livro é um livro altamente simbólico. Ele é cheio de símbolos. Deduz que 95% do que se lê nesse livro é simbólico. E só 5% é literal. Simbólico é algo ali, é como se fosse um tipo. Então Deus fala das águas, mas a água simboliza povos. Então isso quer usar uma linguagem simbólica. Você fala algo querendo dizer outra coisa. Então é representando uma outra coisa. E 5%, obrigado, filho. E 5% desse livro nós vamos ter coisas literais. Então fala mesa, ali é mesa mesmo. Baseado nisso, esse 666, ele vem dentro de um pacote. Nunca leia a sua Bíblia versinhos assim isoladamente. Ele tem que vir dentro de um pacote, não é? E o 666, ele vem exatamente no pacote falando de duas bestas. Léo, o que são duas bestas? São dois animais. Besta é um animal. E besta na Bíblia é símbolo de um poder. Ou seja, é um poder que vem querendo colocar o 666 na fronte ou na mão. Uma marca. Essa marca, ela vai dar a possibilidade das pessoas comprarem e venderem. Ou seja, viver uma vida debaixo de um sistema. Basicamente, por esses versos nós vemos isso de forma bem simples, tá? De forma bem simples mesmo. Então, nesse texto aqui, se você for... Bom, eu preciso virar uma página para trás, talvez a sua Bíblia não, mas no versículo 1, no verso 1 de Apocalipse 13 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Para por aí. Quero que vocês gravem, tá? Aqui é um teste mental. Nós lemos aqui que veio de um grande mar. De um grande mar. Uma besta, um animal. E ele tinha características. Quais eram? O texto diz aqui, ó. Era parecido com leopardo. Grave esse bicho. Leopardo. Aqui diz: pés de urso e boca de leão. E também diz, no verso 1, que essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, besta vem do mar, 10 chifres, 7 cabeças, parecia com leopardo, parecia com urso e parecia com leão. Grave isso. Então, a Bíblia está falando de um poder com essas características que vem no tempo do fim, querendo colocar na sua testa ou na sua mão a marca dele, que é o 666. Para que entendamos isso, nós precisamos ir à Bíblia. A Bíblia precisa revelar o que é esse 666, ou se tem alguma pista. Queridos, ler
a Bíblia é ser um Sherlock Holmes do século 21. Ler a Bíblia é investigá-la. É pegar um verso e outro verso e um símbolo. E eu gosto disso. E nós gostamos disso, né? Nós somos feitos. Por exemplo, quando você tem o seu filho e a sua filha pequenos, eles ficam toda hora o quê? Fazendo perguntas. Faz parte da nossa natureza questionar, perguntar, explorar. Agora, aonde que na Bíblia a gente encontra esses números? 666. Vamos com calma juntos, passo por passo. Vamos em 2 Crônicas. Você está aí com a sua Bíblia. Você tente encontrar o livro de 2 Crônicas, no capítulo 9. Vamos ver de forma tipológica, ou seja, achar algum símbolo nas escrituras que correlacionam com esse número misterioso, não é? 666. Bom, 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 13. Segunda Crônicas 9, 13. Abriram aí? 2 Crônicas 9, 13 diz: o peso do ouro que se trazia a quem? Salomão. Muito bem, vocês estão espertos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de quanto? 10 toneladas. Muito bem. 666 talentos. Ou na nossa versão, como você bem disse, Dani, 10 toneladas. Mas na nossa aqui, no peso ali, né, na medida de peso talento, nós temos 666 ali talentos. Queridos, será que é sorte? Será que é por acaso que as sagradas letras iriam usar bem esse número, de tantos números? Então tem alguma pista aqui, alguma coisa tem. Agora nós vemos o que? Um rei que estava dominando de forma mundial. Salomão ali estava sendo ali exaltado entre os povos. Ele era um rei de paz. Vocês sabem o que significa Salomão? Vem de Shalom Mon. Esse Mon é aquele que traz ou aquele que faz. Shalom quer dizer paz, né? Você já ouviu isso, né? Shalom quer dizer paz. Shalom Mon, ou seja, aquele que traz a paz. Ou em outras palavras, o pacificador. Então, o rei Salomão aqui está trazendo a figura de um homem muito rico, de um reino sábio por meio dele, e um reino que pregaria a paz, a união de todos. Olha só as dicas aqui. Perceba que no verso 18 diz que o trono do rei tinha quantos degraus? 6, e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinham braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Agora olha o verso 19. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Interessante, né? O rei assentado, ele tinha na sua frente 6 degraus. Nesse canto aqui, 6 leões nas pontas, e no outro canto mais 6 leões. Nós temos os 6 e os 6. Interessante. No mínimo, interessante. 2 confirmações nesse capítulo de um 666. Mas, Léo, o que tem a ver o rei Salomão com 666? Calma aí, vamos com calma. Aqui ainda, no verso 23, diz que todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe propusera no
coração. Ou seja, ele se tornou alguém bem sábio, era respeitado. As pessoas recebiam Salomão nos países deles, nas nações deles. E ele ia lá para falar de paz, para falar de coisas sábias. Interessante. O versículo 26, para a gente fechar essa parte, diz: dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até ao limite do Egito. A gente vai falar desse povo já já. Então nós vemos aqui um reinado de paz, de sabedoria, de riqueza, que toma conta praticamente do mundo todo. E temos o 666 dentro desse contexto. Mas Léo, esse rei foi um rei de Deus, tal, e foi um rei durante um tempo de Deus. Mas aconteceu algo. E o que foi? Vira um pouco a sua Bíblia para trás, não vá muito longe. Livro de 1 Reis. Você vai voltar 2 livros, tá? Você vai passar por 1 Crônicas, por 2 Reis, e você vai achar 1 Reis. No livro de 1 Reis, vai prosseguir um pouco com a história de Salomão. O que acontece com ele? 1 Reis 11. O que acontece aqui? 1 Reis 11, versículo 1. 1 Reis 11, verso 1. Na minha Bíblia diz: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão o quê? Muitas mulheres. Da onde? Estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, tal, verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o quê? Vamos ver se vocês estão lendo aí. Vocês vieram aqui para ler Bíblia. Vamos lá juntos. Lhe perverteram o quê? Para seguires quem? Outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. E aí começa a falar o nome de vários deuses que Salomão, ele acaba cedendo. A Bíblia diz que abaixo de Cristo não houve alguém tão sábio quanto Salomão. Mas infelizmente ele foi cedendo às mulheres estrangeiras. O que hoje a gente chama de mundanismo. Foi entrando pouco a pouco ali no reino dele. E pode estar entrando em sua casa também. Pela televisão, pelas músicas, pelas roupas, pelo que você come, pelo que você fala, como você trata o seu filho. O mundo foi entrando na casa de Salomão. E agora ele completa a tipologia dele, do 666. Ele era um grande rei, mas ele depois apostata. E aquela lei, presta atenção, aquela lei que Salomão seguia fielmente: não terás outros deuses diante de mim. Lembra-te do sábado para o santificar. Essa lei toda que ele seguia começou a ser deixada de lado. E ele acabou fazendo templos para as mulheres e os deuses dela. É claro, né? Pense na vida dele, né? Está ele lá, chega uma moça: amor, eu preciso que você faça um templo para o meu Deus. Mas como isso? Eu adoro só um Deus. E ela falava todo dia, todo dia. Por isso, cuidado que você está ouvindo todos os dias. O que você vê, que você... Cuidado. E todo dia. Fala. Aí ele falou: tá bom, vai lá. Toma aqui dinheiro, toma aqui. Faz lá. E ela fez um templo. Quando ela fazia um templo, adoradores iam lá. E aí vinha outras mulheres dele:
Por que você fez para ela, tem que fazer para mim também. E aí ele começou a fazer templos. E aquele rei que era um rei de paz, fiel a Deus, se transformou num conduto para a adoração pagã. É aí que entra o 666. Começa com uma capa de, ai que lindo, é de Deus, só pode ser de Deus. Só que no final, trabalha para que as pessoas adorem a outros deuses. Então agora o nosso estudo está tomando forma. Então o 666, nesses textos, mostram que o poder do fim será um poder de paz. Venham todos juntos, vamos nos unir, vamos ter paz. Nós somos todos de Deus. E vai partir de um reino muito rico, como Salomão. Muito rico. De um reino muito sábio, de um homem muito sábio. De um homem que visita todas as partes do mundo, levando a paz dele. Só que no final, aquele que fala como o cordeiro, né? Ele agirá como dragão, não é? E aí nós então temos um símbolo claro aqui desse 66. Outro verso que eu quero que a gente leia está no livro de Esdras, no capítulo 2, versículo 13. Esdras você vai achar, ele está um pouco para frente aí, tá? Esdras está depois ali de 2 Crônicas, isso. Esdras capítulo 2. Esdras 2. Vocês perceberam que nós estamos desvendando o 666 só pela Bíblia. A gente poderia usar vários outros, né, fatos do mundo, e é lícito. É lícito. Mas hoje estamos nos concentrando apenas nas Sagradas Letras. Esdras 2, verso 13. Na minha Bíblia diz assim. Aqui é uma lista, tá? Aqui é uma lista dos que voltaram da Babilônia, tá? E o texto diz aqui: os filhos de Adonicão, verso 13. Os filhos de Adonicão, 666. Não pensem que só um homem teve tantos filhos, tá? Quando fala filho aqui, está falando da descendência. Então poderia ser filhos, netos, enfim. Desse homem vinha 666. Léo, mas o que tem a ver? O que tem a ver nesse texto é o significado desse nome aqui. Adonicão. Léo, o que significa? Significa o Senhor da rebelião. Adonicão, o nome, significa o Senhor da rebelião. Rebeldia. Perceba que a rebeldia começa no céu com um anjo que era unido a Deus e perfeito em seus caminhos. Mas ele se rebela e ele vem para a terra. E ali no Éden, Satanás, que é o dragão, ele usa quem para enganar a Eva? A cobra. Exatamente, me desperto. Foi a cobra. E a cobra é um animal, é uma besta. Então nós temos o dragão, nós temos agora a serpente, que é uma besta, e eles enganam juntos ali Eva. E Eva se torna uma falsa mensageira para Adão. Ela corre para ele e fala: vai lá, come. Então nós temos o dragão, a besta e um falso profeta. Uma mulher que engana ali. Então temos todo o cenário de Apocalipse 13. A Bíblia, quando fala de rebeldia, ela indica a transgressão da lei. Quando você desobedece à lei. Por isso que algumas Bíblias, em 1 João 3,4, na minha fala, o pecado é a transgressão da lei. Outras
versões falam que é a rebeldia, que é a transgressão da lei. E esse homem aqui, ele tem o nome de Senhor da rebelião. E ele traz o 666 estampado em sua vida, em sua descendência. Os seus filhos, eles são o símbolo aqui, nesse verso, do 666. Em Apocalipse 17, quando fala de uma grande prostituta que engana o mundo todo, diz que na sua fronte está escrito: Mãe das abominações. Mãe. A descendência dela, os filhos dela, tem o 666. Porque ela ensina a rebelião. Deus fala: não faça isso, mas eu vou fazer o que eu quero. Rebeldia. Deus fala: não coma, eu como. Não assista, eu assisto. Não vista, eu visto. Rebelião, rebeldia. O contrário daquilo que Deus diz. Aqui é o 666. Agora pega a sua Bíblia, vai para o livro de Daniel. Eu já pulei aqui muitas coisas, não é? Livro de Daniel, capítulo 3. Ok? Livro de Daniel, capítulo 3. Vamos achar mais esse número 666. Esse aqui é bastante conhecido já, não é? Daniel, capítulo 3, verso 1. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Na minha Bíblia diz, acharam aí? Daniel, capítulo 3, verso 1. Na minha Bíblia diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então nós vemos aqui pelo menos uma parte do 666. Nós não encontramos o 666 completo aqui. Não temos 666. Nós temos os 60 e temos os 6. Nós vamos achar já o 600 que encaixa, que faz ali o quebra-cabeça. Mas aqui, nesse verso, nós temos outra vez um rei. Presta atenção que fica fácil assim. Temos um poder, um reino, um rei, que ele quer agora dominar o mundo todo. E ele quer que o mundo inteiro tenha uma única religião. Uau, que interessante. Um rei ou um reino que quer dominar o mundo e incitá-los a ter uma única fé. Ou seja, uma unificação ele quer fazer. E como que ele faz isso? Ele levanta uma imagem de ouro. E as medidas dessa imagem refletiam aqui nesse nosso tema parte do 66. Não é o 666, é o 66. Então esse 66 mostra que a obra desse poder é incitar ao povo a se unificar e adorar um único Deus no sentido da fé dele. Levantou uma estátua só. E ali, naquele ponto, existia uma lei que daria morte, né? Levaria-os à morte aqueles que não se prostrassem. Então nós vemos aqui que essa lei dele contrariaria, no caso, a lei de Deus. A lei de Deus que fala: não faça imagem e não se prostre. Ele estava contrariando a lei de Deus. Vemos um poder que quer destruir a lei de Deus. Agora você vire 2 páginas aí. Você se lembra Daniel 7, tá? Daniel 7, verso 1. Você se lembra que nós tínhamos dito para que vocês gravassem Apocalipse 13, tá bom? Nós vamos ver agora os mesmos símbolos aqui em Daniel 7. Espero que possa estar ficando claro
Eu sei que é um pouco complexo, mas é um estudo bíblico muito sério. Daniel 7, verso 2 diz: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Apocalipse 13 falava que do mar vinha uma besta. Aqui também fala de um mar grande. E aqui também diz, no verso 3, que 4 animais grandes e diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão. O verso 2 fala: o segundo era como um urso. E o verso 6 fala que o próximo era como um leopardo. E no verso 7 diz que tinha um quarto animal terrível. E no finalzinho do verso 7 diz que ele tinha 10 chifres. Queridos, é a mesma descrição de Apocalipse 13, desse poder que vai dar o 666. Ali fala mar grande, aqui também fala mar grande. Ali fala de uma besta que tinha características de leopardo, urso e leão. Daniel também fala disso, de animais, leão, urso e leopardo. Só que aqui no livro de Daniel, no versículo 25, vai nos dar agora o verso-chave, falando desse poder, que é o mesmo poder de Apocalipse 13, aquele que vai dar o 666. O verso 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Diz que esse poder vai mudar a lei de Deus e os tempos de Deus. Então esse 666 tem que estar relacionado à lei de Deus e a um tempo que está dentro da lei de Deus. Basicamente seria isso. Dentro da lei de Deus nós temos somente um mandamento que trata de um tempo. É o mandamento do sábado. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembre-se desse tempo. Os outros dias você faz ali o que tiver que ser feito, mas o sábado ele é um tempo especial. E diz que esse poder vai mudar os tempos e a lei. E agora está ficando mais claro. Vamos ver se vocês estão vivos ainda aí. Eu sei que sim, né? Diz que a marca da besta seria colocada aonde? No pé, né? No pé? Não, aonde? Na fronte, na testa. E aonde também? Na mão. O que quer dizer isso? Pega a sua Bíblia, vá para o livro de Deuteronômio. Eu vou hoje no capítulo 11. Nós poderemos encontrar no capítulo 6 também. Mas o capítulo 11 é o que vai ser lido hoje. O que quer dizer essa fronte? Capítulo 11 do 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 11. Deuteronômio 11, verso 13, 14 e 18 ao 22. 13 e 14 diz: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, quando? Ao seu tempo, as primeiras e as últimas. Nós sabemos que eles tinham as primeiras chuvas. Como era o nome dela? Chuva temporã. As primeiras eram a
era temporã. E diz que também iam ser dadas as últimas, que é a serôdia. Quem tem ouvidos, entenda, né? Agora, olha o verso 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por quê? Frontal entre os teus olhos. Aqui diz que a lei de Deus deveria ser posta na mão e na fronte. E no verso 19 diz: ensinai-a aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. O ponto aqui é: enquanto a besta tem a sua marca na fronte e na mão, Deus tem também a sua lei na fronte e na mão. E essa lei tem que ser vivida, o texto diz, na sua casa e na minha casa. Os conceitos e princípios celestiais, se não forem vividos no lar, eles não vão dar suporte para que o povo de Deus esteja ali em pé, diante dessa marca, desse 666. A Bíblia revela que a fronte e a mão não é um chip. A Bíblia não fala de chip. A Bíblia não fala de chip. Não fala. Ok? Nada disso. A Bíblia traz símbolos que precisam ser desvendados pela própria Bíblia. Quando a Bíblia fala de fronte e mão, você precisa achar um texto da Bíblia que fala sobre fronte e mão. É só isso. É bem simples. E nós lemos um texto que diz que a lei de Deus tem que ser posta na minha fronte e mão. Por que, Léo, na fronte e mão? A sua fronte é onde está o seu cérebro, no caso, dividido em partes. E aqui a gente tem o famoso lobo ou lóbulo frontal, responsável pela decisão. Se Deus quer colocar a lei dele na sua decisão, Satanás quer colocar o que em sua mente? A dúvida, a indecisão, a desobediência. Por isso, quando eu leio algo que Deus fala, o diabo me tenta. Será que é isso mesmo? Deus fala, decida! E o diabo fala, pense bem, viu? Talvez não seja isso. Percebe? 666. Olha o 666 na prática, na sua e na minha vida. Levando incredulidade, indecisão, uma educação falsa para a sua vida e o seu lar. Esse é o 666. Tem um texto aqui, Ellen White, que no livro Testemunhos, volume 5, página 81, que ela diz: a marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. Então, marca da besta não é um ato, é um processo que culminará com um ato, mas de forma abrangente, ele é um processo. Não vai ser de uma hora para outra que você vai estar, a marca da besta, selo de Deus, qual que eu quero. Não. Você vai estar ou se preparando para receber no fim a marca da besta, ou se santificando para receber o selo de Deus. Não haverá outra marca, outro selo, um muro. Ou é o selo de Deus, ou é a marca da besta. Ou é o caráter de Cristo em nós, ou é o caráter rebelde do inimigo de Deus. Não tem uma outra saída. E é por isso que o texto diz aqui, escreva, verso 20, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. A sua casa está tendo a lei de Deus ali. Os seus filhos respeitam o culto, respeitam a casa de Deus. Os meus filhos têm então feito tudo para a honra e glória de Deus.
existem alguns povos, não são muitos. No livro de Apocalipse, são basicamente 3 nações que esse livro cita. E essas 3 nações precisam ser estudadas com calma. São 3: Babilônia, Sodoma e Egito. Essas 3 aqui. Mas Léo, aonde que fala isso? Quando você pega Apocalipse 11, esse livro todo ele é um grande quebra-cabeça que se encaixa em peças, né? Apocalipse 11, lá cita Sodoma e Egito. E mais para frente nós vamos ver a grande Babilônia, esses 3 povos. E perceba que coisa interessante. O que houve em Sodoma? Houve um movimento ali, grande, não é? Para se afastar dos princípios de Deus. Quando Ló resolveu ir para lá, a Bíblia diz: e os moradores de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Grandes. E Ló, com a sua família, foi adentrando ali o seu barraquinho lá para dentro. E os filhos de Ló e a sua esposa foram se corrompendo. Ele provavelmente também. Por mais que a Bíblia chame ele de justo, ele cria, ele tinha fé, mas ele foi ali corrompido também em alguns aspectos de sua vida. Quando o livro de Apocalipse 17 fala da prostituta, dessa igreja, desse poder que vem querer nos aplicar a marca da besta, no verso 15 para frente, diz que ela é a grande cidade. Agora troquem para mim: grande cidade. Cidade grande. Thank you. Cidade grande. Perceba que em Sodoma, o grande centro ali de Sodoma foi crucial para que o caráter, a fronte dos filhos de Ló se corrompessem pouco a pouco. E ali nós temos a luz de Deus para que nesses últimos tempos deixemos, conforme Deus abra as portas, com equilíbrio, os grandes centros. Nós temos a luz de Deus, temos que caminhar pouco a pouco ao Redentor, para que Deus faça um novo Éden em nós. Temos que caminhar novamente para ficar longe dos grandes centros. Isso foi com Sodoma. E isso foi também com o Egito. Deus falou: preciso que o meu povo saia desse grande centro e vá para o deserto, para a santificação. E é outro ponto que nós vemos também, a santificação em tudo. Percebemos, queridos, isso é muito lindo, viu? Isso é incrível. Quando você pega o livro de Daniel de forma completa, ele é uma tipologia, ele é um símbolo, ele é um tipo do que o povo de Deus vai ter no tempo do fim. Basicamente, Daniel 1, vamos dar uma passada rápida agora no livro todo e a gente encerra. Aqui, rapidinho, hein? Daniel 1, temos ali um poder que fala assim: beba o vinho de Babilônia. Aí temos um pequeno povo que fala: não. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem beber do seu vinho. Então temos um povo, Daniel 1, que não se contamina com o vinho de Babilônia. Aí no capítulo 2 desse livro, no capítulo 2, Daniel recebe o dom profético, o dom de visões e sonhos. E com o dom de profecia, ele diz ao rei: Babilônia vai cair. Capítulo 3,
Agora Babilônia, desesperada, não quer cair, faz uma imagem de ouro, para que todos então ali se prostem perante essa imagem. No capítulo 4, nós vemos ali que o rei, ele tem um sonho e, mais uma vez, Daniel revela que o rei iria se transformar num animal, numa besta. Perceba cada símbolo ali dentro desse livro, sendo de uma forma simplória, explicando o tempo do fim. Olha só, no capítulo 5, Babilônia cai. No 6, ali, dentro do 6, Daniel é proibido de adorar ao seu Deus. Tem uma lei para que ele não adore o seu Deus, não é? No 8, o santuário vai ser purificado. No 9, Daniel se humilha, mas no verso 24, Deus diz: o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, ele vai me rejeitar, e eu vou também rejeitá-lo. Olha só, versículo 10, Daniel entra num grande conflito, numa grande luta espiritual. No 11, foi provado, e no 12, Cristo volta. Esse livro todo, ele indica um tipo do tempo do fim. Tudo está tipificado. E a primeira coisa que nós vemos na vida dele, que Daniel e os 3 jovens tiveram uma educação diferenciada, a ponto deles rejeitarem o vinho e a carne do rei. No verso 12, diz que ele vai ao eunuco e ele fala: eu quero legumes e água. Quando eu li a primeira vez, falei: nossa, ele não comeu grãos, nem frutas, só legumes? Não. Esse livro foi feito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E o termo ali hebraico é zeroim. Esse termo significa tudo praticamente que vem da terra. É o mesmo termo de Gênesis 1, quando Deus fala: Adão e Eva, vocês não vão comer carne, nem usar leite, nem ovos, vocês vão comer tudo que vem da terra. As frutas, os grãos, legumes, verduras, tudo você pode usar. O termo que ele usa ali é o mesmo termo, a mesma raiz, zeroim. Daniel, basicamente, para que ele consiga passar por todas as fases de sua vida, ele teve que, no início dela, decidir por uma vida mais simples e entregue ao que Deus deu lá no Éden. Isso só foi um passo só. Não foi todos os passos. Foi um só. Mas desse passo veio depois o que? O dom profético. Será que existe na terra um povo que recebeu uma mensagem de reforma de saúde, recebeu o dom de profecia, recebeu o conhecimento do tempo do fim, que vai ser perseguido por não guardar a lei do mundo? Será que tem? Perceba. Nós vemos também um outro ponto interessantíssimo. Quando o rei ergue aquela imagem, ele introduz um elemento chamado música. Através da música, o texto diz, o povo era incitado a se prostrar. Não é? Isso nós vemos em Babilônia. No Egito, a mesma coisa. Livro de Êxodo, capítulo 32, nós vemos a história do bezerro de ouro. E a história essa é linda e clássica. Nós vemos um outro tipo de Cristo. Ajude-me aqui, ó. Moisés, ele nasce ali, bebezinho, e ele vem para ser o salvador de seu povo. Quando ele era um bebê, um rei tentou matar todos os bebês para que ele fosse morto. Essa história parece com a de quem? De Cristo. Jesus também nasce, veio ser um salvador, e um rei
da época manda matar todos os bebês. Moisés agora, para que ele seja salvo, ele precisa sair das águas e ele precisa então se dirigir depois de um tempo, 40 anos para o deserto. Jesus também, ao ser batizado, sai das águas e se dirige também 40 dias para o deserto. Moisés, depois dessa fase, ele retorna e vai libertar o seu povo, também como Cristo vai libertar o seu povo também. Moisés guia o seu povo pelo deserto a um monte. Jesus também guia o seu povo no deserto da santificação a um monte também. Moisés recebe a lei de Deus em pedras. Cristo recebe a lei de Deus no coração do povo. Percebe que toda a tipologia está. Só que uma coisa, quando Moisés sobe ao monte e fica ali 40 dias, o povo lá embaixo, eles não suportam a espera e fazem uma imagem de uma besta. Qual era essa besta? Lembra? Bezerro, besta, lembra? Besta é animal. Fizeram uma imagem da besta. E um líder de Deus, mas foi frouxo. Arão falou: bom, tudo bem, pode ser assim como vocês querem. Assim como quando Cristo também vai aos céus e aparentemente demora para voltar, o mundo inteiro vai também erigir uma imagem à besta. Perceba a tipologia pura, clássica ali, não tem erro. Só que, quando Moisés e Josué descem do monte, Josué levanta a sua lança e ele fala assim: Moisés, olha, esse som é som de guerra. Moisés pegou, falou: não, filho, não é guerra não, isso aí é música. Josué: música? Esse tum-tum-tum, tarapá-tum-tum-tum, isso é música? Isso mais parece uma guerra. E aí Moisés fala: não, isso é música. É o alarido dos que cantam, o texto fala. Se eu não me engano é Êxodo 32, 17 e 18. É o alarido, é o som daqueles que cantam. Isso no tempo deles. E no nosso tempo? Nós também estamos muitas vezes ouvindo alaridos de guerra. Muito turucu-tucu-tucu lá. Olha só o que diz aqui Ellen White, no livro Testemunhos 1, página 506. Ela diz que ela viu uma casa de jovens adventistas, crentes. Só que nessa casa de jovens eles estavam tocando e ouvindo uma música como se fosse de um baile ali. E ela diz que os anjos de Deus se retiravam dessa casa. Eles não suportavam ouvir. Eles têm música boa lá no céu. Quando eles descem na terra, eles querem ouvir música boa, música que louve a Deus. Não, música, né? Enfim. E aí diz que os anjos saíam dessa casa e diz que as trevas encobriam aquela casa. E Ellen White diz ali no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36, ela diz que nos últimos tempos nós também teremos tambores, música e dança. Diz que vai ocorrer isso no futuro. E diz na página 38 que Satanás fará da música um laço. Queridos, toda tipologia está nas Escrituras, querendo te livrar. Quando Daniel falou: não vou comer dessa carne do rei, Ellen White também disse que eles tinham sido educados, Profetas e Reis, página 482, tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Essa educação fora o meio de sua preservação. Eram educados pelas obras de Deus e pela palavra. Ela ainda diz no Conselho sobre Saúde, página 69, que se Daniel estivesse aqui sentado nesse banco aqui, nesse primeiro banco, o Léo estaria atrás dele, olhando para ele e pensando: esse Daniel, viu? É fanático, né? Não come nada.
Que mesquinharia, que fanatismo, que esquisitismo, esse jovem é esquisito. Ela disse que eu iria pensar isso dele. Só que no livro dele, os céus o chamavam de homem muito amado. Você já pensou nisso? Daniel era chamado pelos céus de homem muito amado. E você e eu, ela diz, não eu, você e eu iríamos julgá-lo como esquisito, mesquinho e fanático. Isso está em Conselhos sobre Saúde, página 69. Mas diz que foi essa educação de firmeza que o preservou da marca da besta no tempo dele. Queridos, o que você está dando para os seus filhos? Tipo de vida? Que exemplo você dá? A marca da besta não será uma escolha rápida, não. Vai ser uma preparação. A Bíblia diz que é o caminho estreito ou caminho largo. Não é? Caminhando aqui para o fim já, nós vemos que José, ele é um tipo do povo do fim. É um tipo muito lindo, porque José, ele tinha irmãos, não tinham a mesma mãe, mas tinham o mesmo pai. José tinha o mesmo pai, mas não as mesmas mães. José, ele obedecia os mandamentos do pai dele. E ele também recebeu o dom profético. Ele tinha sonhos. Então ele era ali alguém que obedecia à lei de seu pai e tinha o dom de profecia. Interessante. Existe um povo na Bíblia, Apocalipse 12, de 17, que guarda também a lei do pai e também tem o dom de profecia. Ok? Os irmãos dele, que não eram da mesma mãe, mas eram do mesmo pai, eles ficam com raiva dele. Ficar falando de sonho aí, de profecia, de sábado, de não sei o quê, e para com isso aí. Então jogaram ele onde? No poço. E se livraram dele. Foi vendido. E nessa venda ali, ele foi para a casa de Potifar e foi ser servo lá. Ele foi ajudar lá. E lá, sendo fiel, uma mulher que se fez de prostituta tenta José para que ele caia. Assim como no tempo do fim, nós temos um povo que está, entre aspas, cativo nesse mundo e também vai ser tentado por uma prostituta. Olha a simbologia aí, casando. Só que ele fica firme, ele foi todo fiel ali. Interessantemente, era ela a mulher de Potifar. Começou fiel a ele, mas aí ela se prostitui. Assim como a igreja de Apocalipse, que começa fiel, depois se prostitui. Enfim, o ponto é, nós vamos estar de que lado? Sofrendo na luta, mas com Cristo, ou desfrutando ali de todas as regalias do mundo, e no final você não vai resistir, você não vai conseguir. Como é que eu fico sem comprar e sem vender? Essa compra e venda que Lúcifer faz é uma afronta a Deus. Porque o único mandamento da lei que fala para não comprar e não vender em um dia é o mandamento do sábado. Aí o diabo olha e fala assim: então vocês não querem comprar e nem vender nesse dia, não é? Aí nós, sim. Aí ele fala: pois é, vocês vão ficar agora sem comprar e sem vender todos os dias. Ou vocês têm a minha marca, ou recebem o selo dele. E aí? Você vai estar de qual lado? Você vai estar se preparando para quê? Na sua casa hoje, o que reina lá? É o culto? Primeira coisa, Léo, a gente acorda e faz o culto a Deus. Joelho no chão,
Bíbliazinha na mão e ó, guerra, luta. Ou não? Não, Léo, de vez em nunca, não está muito firme. O que reina na sua tela preta? Se é que você tem, né? Temos todos. Ou na tela grande ou na tela pequena? O que reina ali? O que tem vencido os seus olhos, os seus ouvidos? Não, Léo, eu não canto nenhum tipo de música. Mas o que você ouve? Você não canta, mas você ouve. Cuidado, não brinque com o mal. O que tem servido na sua mesa? Tem sido 1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É isso ou não? A sua roupa, você tem posto, glorifica a Deus ou não? Tudo é uma questão de escolha. Então, os que cederem, ela diz, os que cedem passo a passo nos costumes do mundo, vão receber a marca da besta. Testemunhos, volume 5, página 81. Vamos agora juntos, então, queridos, cantar juntos. Peço aqui a equipe de som aí, música, piano, cordas, sopro e voz. O hino 481 é um hino bem curto, mas é um hino que te convida a seguir os passos de Cristo. Para ter o selo de Deus, é preciso ter a mente de Cristo. Isso virá pela graça dele, mas é uma graça que te transforma. É uma substituição. Quando Paulo diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É uma substituição. Morre para o eu, vive para Cristo. Cante, então fica aí em pé, vamos juntos então. Apocalipse 20, verso 4 diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, também por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se você quer reinar, viver com Cristo, sentar em seu trono, você precisa rejeitar a marca da besta. Rejeitar a marca da besta é estar cada vez mais longe daquilo que a Bíblia não aprova e mais perto daquilo que Cristo pede. Oremos. Querido Pai, querido Deus, nós também queremos nos assentar nesse trono, como o texto diz, para julgar. Nós não queremos, Pai, julgar nessa terra, porque esse juízo da terra é falho. Queremos estar no céu com o Senhor. Aqueles que são julgados, Pai, muitas vezes aqui, eles vão julgar lá.
E aqueles que julgam aqui serão julgados lá. Ó Deus, nos ensina, Pai, a vencer como o seu Filho venceu, e por meio da vitória de seu Filho, nos assentar nesse trono. O Senhor prometeu que ao vencedor, o Senhor daria a autoridade de sentar em seu trono. Queremos, Pai, rejeitar a marca da besta, rejeitar aquilo que é do mundo e viver para Ti, viver para a Tua glória. Nós rogamos a Tua bênção sobre nós, nos dá uma ótima tarde de sábado. Rogamos por Jesus. Amém. Feliz sábado.